Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe como ela foi escrita? E como um livro milenar com milhares de anos ainda é lido até hoje? E que ela é o livro mais vendido em toda a história? E nós vamos estar respondendo essas perguntas e falando ainda mais nesse quadro que é os fundamentos da nossa fé. E aí, galera? Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Pedro. E hoje nós vamos falar a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus. E antes de começar a falar da Bíblia propriamente dita, nós precisamos entender o que é revelação, porque a Bíblia também é uma revelação. Mas o que é revelação? A palavra revelação significa como se fosse desvendar ou descobrir alguma coisa. E assim essa coisa é revelada. E quando a gente está falando de revelação, segundo a Bíblia, é quando Deus, o Senhor, Ele nos mostra, descobre todo o seu caráter, os seus atributos, a sua natureza e revela a nós através da sua palavra, que é a Bíblia. E na revelação nós temos a revelação geral e a revelação específica. E a revelação geral é quando Deus se manifesta ao homem no subjetivo, na natureza. Ele revela o atributo dele através de coisas não escritas. E lá em Salmos 19 fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Então Deus se revela através da natureza criada. Então o firmamento é todas as coisas que é o universo, que rege o universo. Então tem as leis da física, de tudo aquilo que é o balanço, é o equilíbrio do universo, desde a gravidade, desde os planetas. Então isso mostra quem Deus é, que são os atributos de Deus. Então Deus se revela através do geral, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue sentir e desde a moral que está dentro dos nossos corações. Porque, não sei se você já percebeu, mas você sabe o que é certo e o errado desde que você nasceu. Ninguém precisou te falar que matar alguém é errado, mas Deus colocou isso no coração de cada um, porque é a nossa consciência moral. Então Deus se revela também através dessas coisas. E também existe, pessoal, a revelação específica da palavra de Deus. Essa revelação específica, ela mostra para nós o plano da redenção através da pessoa de Deus. Tudo na Bíblia vai nos revelando esse plano onde Deus quer redimir o homem do pecado, salvar o homem, justificar o homem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, desde os primórdios da Bíblia, em Gênesis, nós vemos fragmentos específicos nos apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Desde a queda do homem, onde tudo foi desmoronado, o relacionamento com Deus, a moral e tudo mais, Deus nos aponta esse destino de redenção através da revelação específica. É como está escrito em 1 Coríntios 15:3. Fala assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ou seja, as Escrituras Sagradas desde o Velho Testamento estão apontando esse plano da redenção, que é Jesus morrer em favor de nós naquela cruz para nos reaproximarmos de Deus. Essa é a revelação específica. E se está fazendo sentido para você, já deixa logo o seu joinha aí. E galera, lá em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E toda a escritura, é a Bíblia inteira. Então, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ela foi inspirada por Deus. E esse termo inspirado, no grego, significa soprado por Deus. E sempre tem aquela pergunta, A Bíblia não foi escrita por homens? Por que eu vou acreditar nisso se foi homem que escreveu? Porque nós temos que entender que foram homens que escreveram sim, mas foram homens cheios do Espírito Santo, que foram inspirados por Deus a escrever os atributos de Deus, aquilo que é o grande plano da redenção de Jesus Cristo através das escrituras que eles fizeram. Então Deus soprou e eles escreveram cheios do Espírito Santo. Não foi do entendimento deles, não foi do próprio esforço dele, mas foi Deus enchendo o coração deles com toda a inspiração que vem de Deus para eles escreverem toda a Bíblia. E é engraçado, se a gente pensar se o cara
um ser humano capaz de escrever a profundidade que está na Bíblia. É impossível, porque cara, a Bíblia sempre nos impele a fazer aquilo que é diferente da nossa natureza humana. Um cara em sã consciência jamais escreveria uma coisa para fazer ele sair da sua zona de conforto. E a Bíblia toda nos tira dessa zona de conforto e nos impele a fazer algo que a nossa carne jamais, em sã consciência humana, faria. E Rodrigo, mas será que a Bíblia toda ela é verdadeira? Que ela é tão antiga, será que não errou nada? Porque tem gente aí que vai e fala, nossa, mas eu li um negócio e aí em outro capítulo, em outro livro falou outra coisa, será que ela não se contradiz? Tem um livro aí de Tiago que fala que a fé sem obras é morta, e aí será? E aí confunde com outros livros. O que é esse negócio? Cara, essa pergunta é feita sempre, né? As pessoas sempre falam isso. Quando você vai ler a Bíblia, não é simplesmente você pegar um excerto, um versículo lá e olhar só por ele o todo. Nós precisamos ver o contexto do que foi escrito, o que estava acontecendo. A gente tem que ver o contexto, além do contexto da escrita, o contexto histórico da época, como as pessoas viviam naquela época. E depois de estudar isso, nós vamos ver que esse conceito aponta para o outro, não se contradiz. Então você chegar e ler a Bíblia lá, mano, e só olhar um versículo e ver outro versículo fechado e outro fechado, com certeza você vai ver contradições. Do mesmo jeito que você pegar qualquer autor de algum livro, você vai ver, se pegar uma frase, pode ser que essa frase sozinha se contradiga com outra frase que ele escreve no mesmo livro. Porque você não está vendo todo o contexto da história. Mas Pedro, fala mais, a Bíblia tem ou não erros? Cara, ela tem erro. Só que são erros que não arranham e nem deturpam as doutrinas de Deus. Porque antigamente, quando eles faziam as cópias, eram cópias à mão. Então, pode ser que algum errinho, alguma vogal, alguma palavra saiu errado, mas isso não arranha nem altera a doutrina de quem Deus é e do que toda a Bíblia conta. Ou seja, gente, a essência da Bíblia não foi mudada por erros de escrita ou de cópias. A essência continua a mesma. E nós precisamos entender que é muito importante de ler a Bíblia para a gente conhecer a Deus, porque Deus se revelou a natureza dele na Bíblia. E se a gente quer conhecer a Deus, a gente tem que ler. Então é importante a gente conhecer a Deus e ler na Bíblia todos os dias. Então é meditando, entendendo mais profundamente a Bíblia, a palavra de Deus, porque assim a gente vai estar conhecendo quem Deus é. Você, mano, só vai ter uma vida totalmente transformada se você ter um relacionamento diário com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o próprio Deus falando. É a palavra dele sendo lançada ao seu coração. A natureza dele, o caráter dele, a maneira com que ele pensa, a maneira com que ele age, absoluta, desde o Velho até o Novo Testamento, sem tirar uma vírgula. É ele falando aos nossos corações. E isso é a única coisa capaz de nos transformar através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso só vem através de um relacionamento pessoal com a Bíblia, que é a palavra de Deus, e com a pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo nas nossas orações e disciplinas espirituais, que nós até falamos nos últimos vídeos. E lá em 2 Pedro 1,3 fala que Deus nos deu tudo necessário para a vida e para a piedade. Então, o que é isso tudo? O que Deus nos deu? Cara, a Bíblia, a revelação de quem Deus é. Então, nós temos tudo que precisamos para ter uma vida piedosa. E se você não sabe o que é piedade, cara, entra no nosso Instagram que tem lá a Samile falando o que é piedade. Então, vê lá com a gente. E foi isso, galera. Hoje a gente falou a respeito da Bíblia, né? O significado de todas as coisas. E eu quero aproveitar aí e falar para você se inscrever em todas as nossas redes sociais, tá aparecendo aí para vocês, para que você seja abençoado. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre receber os nossos conteúdos. Toda semana a gente vai estar lançando conteúdo, toda terça, toda quinta e todo sábado. Então fique por dentro das nossas programações. E eu duvido que você não tem pelo menos 2 amigos que precisam saber disso, mano. Então aproveita agora, já clica aqui no compartilhar, envia para ele no WhatsApp, no direct do Instagram, vai compartilhando aí para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pelo nosso conteúdo. E é isso aí. Então, valeu. Falou!